98 no futebol. Boa tarde, estamos aqui para mais um videoblog. Hoje vamos falar da rodada da Série B que aconteceu ontem. O Atlético venceu, o Paraná também venceu. Cristian Toledo estava lá em Florianópolis, o Atlético venceu o Avaí. Desculpa a cara de cansado, porque... Não, imagina, o jogo foi 9h50. Não, e jogo 9h50, Francine, ele desgasta todo mundo, porque você termina o teu trabalho depois da 1 da manhã. Mas foi um trabalho bacana, uma bela jornada, e com vitória dos nossos times, o que é muito bom, né? É verdade, o Guilherme acompanhou o jogo do Paraná Clube, que também venceu. Começar com você, Cristian, falando do jogo do Atlético Paranaense. Foi bem o Atlético ontem, né? Foi bem o Atlético, Francine. A gente já falava durante a semana que o Atlético tinha que mostrar evolução, né? Tinha que ir melhorando pelo nível dos adversários e subindo. E isso aconteceu. Eu gostei do Atlético, principalmente do primeiro tempo. Tirando aquela falha do Manuel, que até originou o gol do Avaí, o Atlético foi muito bem e depois o Atlético jogou com consciência. É bom ver um Atlético mais organizado, mais seguro, mais sereno, um time mais preparado. É um time que está pronto para dar uma arrancada na segunda onda. E o Tricolor também, né, Guilherme? Venceu na Vila Capanema, tem alguns ajustes ainda para fazer, mas jogou bem ontem. Eu acho que a vitória de ontem, Francine, ela precisa ser destacada principalmente pelo cenário que a vitória foi encontrada. O Paraná não tinha Fernandinho, não tinha Lúcio Flávio, dois dos principais jogadores, e mais o Luizinho, que é um coadjuvante super importante na engrenagem desse time. O gramado estava super pesado, o que prejudica demais o estilo de troca de passes do Paraná. Mesmo assim, o time comandado pelo Ricardinho teve 60% da posse de bola, sofreu com um contra-ataque na primeira etapa, mas mesmo diante disso, no segundo tempo, fez um ótimo início de segunda etapa e conseguiu, com um belíssimo gol do Arthur, uma vitória que cola o Paraná nos 4 primeiros no G4 da Série B. Falando do Atlético ainda, desculpa, né? O telefone tocou a gente, mas não, acontece, isso aí. É hora de trabalho, né? É hora de trabalho. E, Cristian, o Atlético Paranaense, mais uma vez, os reforços que chegaram no Furacão se deram bem, encaixaram muito bem no time do Jorginho, né? Eu gostei muito do Maranhão no jogo de ontem. O João Paulo é um cara que dá segurança ao time, controla o jogo. E o Wellington Saci é um jogador hoje que compõe o sistema. Ele dá tranquilidade para o Jorginho. A gente pode discutir tecnicamente se ele ou o Heracles poderiam ser mais úteis, mas o Saci está dando a resposta que se esperava dele. Mostra que o Atlético acertou nessas contratações e está acertando em outras. É claro que pode dar uma resposta diferente em campo, mas ninguém tem contestações quanto à vinda do Derlei e principalmente quanto à vinda do Elias, que é um jogador, para mim, vai ser talvez não titular, porque o Atlético tem muito jogador para aquela função. Tem Paulo Baier, tem Ligueira, tem Arson, mas vai ter o Elias, que é um acréscimo de qualidade pro elenco. E Guilherme, o Paraná agora está na 8ª posição, a 2 pontos, né, do G4. Os dois não mudaram de posição, né? Só diminuiu a distância pro G4. O Atlético está na 9ª posição, a 3 pontos do G4. Mas o Paraná, você acha que ainda vale alguma contratação, alguma... Vale. O Paraná... reforço mesmo, pode usar essa palavra mesmo. Sim, o Paraná tem uma lacuna ainda no elenco, que é o centroavante. Isso é indiscutível. Todo jogo o Wendel é substituído, e ontem foi novamente pelo Ricardo Conceição, com justiça, porque ele não é um cara que renda efetivamente como um camisa 9. Taticamente pode ajudar, é um cara que não erra tantos passes, participa de algumas jogadas ofensivas, mas é muito pouco para um centroavante, que precisa fazer mais. Apesar dos 2 gols que marcou contra o Vitória, na penúltima rodada, no jogo, fora de casa lá no Barradão, ele precisa apresentar mais. O Paraná ainda não tem um camisa 9 confiável. Nas demais posições, o elenco do Paraná é bom. Tem problemas? Todos os elencos vão encontrar algum probleminha ou outro. Mas o Paraná tem um problema não só de elenco, mas de titular. Não tem um titular da camisa 9, apesar da sequência que o Ricardinho deu pro Wendel. Aproveitando essa situação do centroavante, que é uma posição carente para todo mundo, no jogo de ontem lá em Florianópolis, o Thiago Adam foi bem. Mas também foi bem mais na parte tática e técnica, não na finalização, porque ele finalizou pouco. Mas ele foi muito útil, abriu espaços, deu passe, deu uma assistência pro gol do Marcelo, o primeiro gol, mas ainda falta aquele fazedor de gols. Ontem o Marcelo foi esse cara. Oportunista nos 2 lances, principalmente no segundo, quando esperou no lugar certo o cruzamento do Bruno Furlan, mas o Atlético também precisa desse fazedor de gols. Por sinal, o futebol paranaense procura desesperadamente, né? Os 3 times precisam de um artilheiro confiável.
convenhamos, artilheiro confiável, né, Guilherme? Tá, é produto carente no país inteiro, né? O cara que marca mais gols no futebol brasileiro é o Neymar, e não é nenhum centroavante. Você pode pegar o Neto Baiano, mas disputa aí um... Que não é um cara confiável. Também é irregular. Ele construiu essa artilharia em quantidade no futebol nacional nessa temporada, muito mais no Campeonato Baiano. Inclusive, o Vitória contratou o Marcelo Nicásio porque não confia totalmente no Neto Baiano. É difícil você encontrar a posição. Até por isso, Atlético e Coritiba, nessa semana, cogitaram praticamente os mesmos jogadores para a função. O Elton, que estava no Corinthians. Os dois, de alguma forma, cogitaram esse jogador. O Elton, que já jogou no Curitiba. Exatamente, mas era um meio. Zé Carlos, do Criciúma. Essa seria... Esse é o cara. Esse é um ótimo jogador porque você pode conseguir um valor mais barato, principalmente de salário. O duro é tirar ele do Criciúma. Até pelo investimento que a família Angeloni faz lá no time do Criciúma, esse seria o passo mais complicado. Mas a dupla Atletiba cogitou o Elton, ou pelo menos se especulou, né? Não dá pra dizer que a informação saiu de dentro do clube, não saiu, é de fora pra dentro, pelo menos por enquanto. E o Liedson. Se falou do Liedson nos dois clubes. Os dois seriam alternativa. O Liedson, eu ainda duvido, coloco um ponto de interrogação para trazer, Christian. Primeiro que é muito caro e depois pela condição física. Se for analisar o custo-benefício... Ele é um jogador em declínio, né? O Liedson tem muita dificuldade nesse momento de correr. É impressionante a dificuldade dele de correr. Simples assim. Ele tem muita dificuldade. E o presidente do Curitiba, o Wilson Ribeiro de Andrade, abriu o valor do salário dele no jogo contra a Ponte Preta. Se não me engano, 380 mil reais. É um valor inviável pro futebol paranaense. O Elton seria uma boa. O Elton seria uma boa. Eu acho que é um... Ele jogou no Curitiba, mas era uma circunstância completamente diferente. Na outra função. Ele era meia... Depois, no Vasco, no Santo André, aliás, com o Sérgio Soares, ele se tornou centroavante. Fazendo dupla com o Nunes, que jogou ontem no Avaí. Fez ótima Série B naquela oportunidade. Depois fez uma ótima Série B pelo Vasco. Também no ano seguinte, aliás, em 2009, pro nível de competição, que o Atlético, por exemplo, está precisando, seria um bom reforço. E ele é muito melhor que todos os centroavantes que o Curitiba tem nesse momento. Perfeito. Falando em Curitiba, não dá pra gente deixar de falar do Tcheco, anunciou aposentadoria oficialmente agora, está aposentado. Fez muito pelo futebol paranaense o Tcheco, né? Olha, o Tcheco, ele... Assim, a gente, nesse momento, a gente tem que valorizar muito a personalidade. O Tcheco é uma personalidade polêmica. Pode não parecer, mas ele é uma personalidade polêmica. Ele é amado pela torcida do Curitiba, ele é amado pela torcida do Grêmio, mas ele é odiado pela torcida do Inter e odiado pela torcida do Atlético, por exemplo. Mas olhando a pessoa, Tcheco, que eu conheci, até falei na transmissão de ontem, eu fui repórter quando ele jogava no Paraná, fui repórter quando ele jogava no Malutron, fui repórter quando ele jogava no Curitiba. O Tcheco é uma pessoa íntegra. Ele pode não ser perfeito, mas nenhum de nós é perfeito. E o Tcheco deu uma contribuição muito importante para o futebol paranaense. É um jogador da terra que atingiu grandes feitos no futebol brasileiro. E termina a carreira como principal ídolo de uma torcida grande que é a do Curitiba. E o Curitiba quer preparar o Tcheco para continuar trabalhando no clube, né, Guilherme? Vai fazer uma fase de transição. É até normal que ele ocupe nesse momento um local ou um lugar, uma cadeira secundária dentro da diretoria de futebol do Curitiba, e não poderia ser diferente, né? Ele ainda é um jogador, até por isso acredito que ele seria mais útil até o final do ano como jogador compondo o elenco, não sendo titular em todas as partidas, obviamente, mas podendo participar demais, iria colaborar mais nessa função, eu acredito. Mas sobre essa relação de amor e ódio que o Christian citou, ela só existe porque o Tcheco tem uma personalidade singular. Ele foge do lugar comum do futebol. Tanto com os pés, Christian, quanto na fala, quanto com a boca. Porque hoje, se você analisar no futebol brasileiro, poucos são os caras que têm a capacidade de mudar o ritmo de jogo. O Tcheco informa, né? Como foi durante boa parte do ano passado, ainda nessa temporada. Ele tem a capacidade de mudar o ritmo de um jogo. É um armador nato, é um cara que enxerga o jogo. E hoje no futebol brasileiro isso é cada vez mais raro. É só olhar o Curitiba mesmo, com os volantes que o Curitiba tem, com os meias que o Curitiba tem. O Curitiba tem muitas dificuldades. Então ele é um cara singular, falando e jogando. Os grandes feitos do Curitiba nos últimos 10 anos têm a participação do Tcheco. Ele não chegou ao final da campanha de 2003, quando o Curitiba foi para a Libertadores via Brasileiro em 5º lugar. Mas ele foi o principal jogador do time até ser vendido. E disparado, né? Nossa, jogando muito bem. Voltou para o Curitiba, esteve no título da Série B,
esteve nos 3 campeonatos estaduais, um deles invicto, participou das 2 campanhas de chegada da Copa do Brasil. Então ele tem uma marca muito forte com o Curitiba. E não é à toa essa idolatria que a torcida tem por ele. Bom, verdade, lembrando, amanhã tem Curitiba em campo, enfrenta o Palmeiras no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro. Obrigada, Guilherme, obrigada, Christian. Valeu. Sexta-feira tem mais videoblog, hoje 6 da tarde, 98 na Rede, segunda edição.